Bem-vindo ao Arquivo da Cena, os bastidores da notícia, revelados agora. Você já parou para pensar o que significa estar 3 passos à frente de quem quer te prender? Quanto tempo leva para uma operação policial ser realmente bem executada quando 2 pessoas desaparecem sem deixar rastro? Pois é, Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo estão foragidos há meses. E tudo indica que o cerco está se fechando. O que você vai ouvir agora vai responder a uma pergunta que atormenta as famílias há meses. Por que 2 homens acusados de crimes graves conseguiram sumir e permanecer invisíveis por tanto tempo? A resposta é dura. Ela envolve falhas reconhecidas pela própria investigação, decisões que poderiam ter sido diferentes e erros que hoje custam caro. Mas agora, a situação mudou. O tempo da fuga está acabando. O cerco está armado. E a prisão pode ser questão de dias. Meu nome é Ricardo Montenegro e este é o TV Resenha, o canal que não tem medo de mostrar a verdade nua e crua. E o caso de hoje é daqueles que mostram como um sistema pode falhar, mas também como a justiça pode reagir. Hoje você vai entender como um contrabandista de armas preso se tornou a chave para desmoronar uma rede inteira de proteção. Como 2 homens que desapareceram há meses estão sendo caçados numa operação federal que cresce a cada dia. E por que essa noite pode marcar o começo do fim para Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo. A verdade está prestes a explodir. E tudo começa com uma informação que chegou à nossa equipe. A Polícia Civil de Caraíma e depois a Polícia Federal iniciaram uma operação após a descoberta de um sepultamento clandestino. 4 mortos. Um crime brutal. E uma série de pistas que levaram até um nome: Buscariolo. Mandados de busca foram expedidos. Documentos começaram a ser coletados. Mas logo ficou claro: havia algo errado. Segundo fontes próximas ao caso, a dinâmica inicial da investigação foi mal coordenada. Antes de chegar às autoridades federais, tudo estava sendo conduzido apenas em nível local. E é aí que especialistas apontam o primeiro erro fatal. Um caso dessa magnitude exige preparo, sincronização e sigilo absoluto. Mas nada disso aconteceu. Mandados demoraram a ser assinados e, enquanto o sistema se organizava, pai e filho desapareceram. Fontes da segurança pública confirmam: quando isso acontece, o tempo vira o maior inimigo da justiça. Cada hora sem ação coordenada é uma porta aberta para a fuga. E nesse caso, o atraso foi o suficiente. A comunidade local ficou revoltada. As famílias das vítimas exigiam respostas. Como homens acusados de assassinato e contrabando de armas simplesmente sumiram? Por que ninguém percebeu o tempo passando? As autoridades admitiram falhas. Mas agora tudo mudou. A operação passou para o Comando Federal e a estratégia foi reescrita do zero. Especialistas consultados pela equipe explicam que, quando um caso é transferido para instâncias federais, isso significa que atingiu um nível crítico de complexidade. E o que vem a seguir não é mais uma busca comum, é uma caçada. Pessoas próximas ao caso afirmam que a investigação está no ponto de virada. A quantidade de informações coletadas já atingiu o que os investigadores chamam de massa crítica. O ponto em que a captura se torna inevitável. E isso muda tudo, porque em casos como esse, o psicológico pesa. Foragidos vivem com medo constante. Recursos acabam, as pessoas que ajudam desistem, o tempo desgasta e a rede de proteção começa a ruir. As autoridades sabem disso e usam isso. Estão cercando cada contato, cada rota, cada fronteira. A fuga de Antônio e Paulo está sendo desmontada peça por peça. Mas o que vem a seguir vai te surpreender, porque o elo mais fraco já começou a ceder. E o elo mais fraco começou a ceder. Fontes ligadas à investigação confirmam que um contrabandista de armas preso no Paraná foi o primeiro a quebrar o silêncio. Durante o interrogatório, ele mencionou nomes, locais e rotas de fuga que coincidem com os registros obtidos pela Polícia Federal. Foi o ponto de virada. Com essa nova informação, as forças federais intensificaram as buscas em 3 estados. E o que antes parecia um labirinto sem saída,
Agora é uma rota rastreada em tempo real. Monitoramento de fronteira, triangulação de sinais, registros de movimento em estradas vicinais, tudo começou a alinhar. Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo estão encurralados. Os investigadores sabem disso. E é por isso que o clima nos bastidores é de tensão. Há quem diga que a prisão é questão de dias, outros falam em horas, mas o fato é um só. A operação está pronta. De acordo com especialistas consultados pela nossa equipe, quando uma operação chega a esse estágio, não existe mais margem para erro. O momento da captura depende apenas do timing, o equilíbrio entre oportunidade e sigilo. Quando todas as variáveis se alinham, a ação é executada sem aviso. E há indícios claros de que esse momento está chegando. Mandados atualizados, viaturas deslocadas, silêncio absoluto dentro dos bastidores. É assim que a polícia trabalha quando o fim está próximo. Mas essa história também expõe algo maior. Os erros que quase deixaram a justiça escapar pelas mãos. Fontes que acompanharam a fase inicial da investigação reconhecem que faltou coordenação, sobrou descuido. Enquanto departamentos discutiam jurisdição, criminosos cruzavam fronteiras. Foi nesse intervalo que pai e filho sumiram. E foi ali que o país viu mais uma vez a impunidade quase vencer. Só que dessa vez a resposta veio à altura. Com o envolvimento da Polícia Federal, tudo mudou. Análises forenses foram refeitas, protocolos foram revisados. E agora a investigação opera com precisão cirúrgica. O Brasil inteiro está de olho. Cada movimento é acompanhado por jornalistas, juristas e pelas famílias das vítimas que nunca deixaram o caso morrer. Para elas, justiça não é vingança. É o mínimo. E quando a justiça tarda, mas chega, ela chega para todos. Para quem fugiu, para quem acobertou e para quem achou que podia enterrar a verdade junto com os corpos. Há algo simbólico nisso tudo. Durante meses, Antônio e Paulo viveram como sombras, confiando que o tempo apagaria suas pegadas. Mas o tempo não apaga. O tempo cobra. E agora, ele está cobrando. Fontes internas afirmam que os mandados de prisão já estão assinados. As coordenadas estão traçadas. A operação, segundo relatos, foi classificada como nível máximo de sigilo e pode ser deflagrada a qualquer momento. Enquanto isso, as famílias das vítimas esperam. Esperam por uma notícia que traga alívio, que devolva um pouco de paz. Esperam pela imagem que simboliza o fim da impunidade. Os dois algemados sendo levados para responder pelos crimes. E quando isso acontecer, e vai acontecer, o Brasil vai assistir. Porque a verdade, por mais que tentem enterrar, sempre encontra um jeito de emergir. Essa é a história de uma caçada que começou com erros, mas que termina com justiça. Uma história sobre o preço do silêncio, o peso da culpa e a persistência de quem não desiste de buscar respostas. E aí, o que você acha dessa história? Você acredita que pai e filho ainda estão no Brasil ou já cruzaram a fronteira? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você faria numa situação como essa. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Aqui a verdade não tem filtro e a justiça nunca dorme. Eu deixei aqui na descrição um link que você vai gostar, porque o próximo caso pode ser ainda mais explosivo.